Todos de acordo? Bom dia. Vamos dar início a essa webinar, que eu diria que é histórica, né, para a apresentação do segundo Censo Brasileiro de Agências de Comunicação, que foi realizado aqui numa parceria, né, entre a Abracom, o Mega Brasil, que todos vocês conhecem, o GECOM, e o Instituto Corda, representando todas essas entidades, empresas, temos o Edu Ribeiro, o Maurício Bandeira e o Daniel Bruin. Eu vou passar a palavra ao Daniel Bruin, que foi o presidente da Abracom na gestão de 2023, inclusive, e participou da concepção, né, desse censo, e é hoje do Conselho Consultivo da Abracom. Daniel, você poderia dar as boas-vindas e fazer a introdução do nosso encontro hoje? Bom dia, Sheila, bom dia a todos vocês. Eu estou muito feliz, a gente estava brincando aqui antes de começar, né, esse é meu último projeto aí, saindo da presidência. Na verdade não é meu, dessa diretoria, né, que acabou de sair, foi eleita uma nova diretoria. Mas eu acho que esse projeto, ele transcende, acho que a Sheila usou bem uma palavra histórico, porque ele apareceu de um grande desafio que eu brincava muito com o Edu, que eu falava, o Edu sempre falava assim, poxa, esse mercado tem mil e tantas agências. Eu falava, mas Edu, quantas? Nós precisamos saber. E a gente, é muito ruim, é muito difícil você ter algum tipo de política de desenvolvimento de mercado se você não sabe quantas agências você tem, onde elas estão, que tamanho elas são, o que que elas fazem. Para nós, na Abracom, nos parecia o caminho natural, o primeiro caminho para a gente desenvolver esse mercado. Se você não sabe como é esse mercado, onde ele está, você não consegue desenvolver, né? Então, a Abracom colocou isso como um objetivo, uma estratégia de investir junto aí com os nossos parceiros nesse censo para fazer esse trabalho. E é um trabalho muito ambicioso, é um trabalho que vai, eu acredito realmente que vai mudar a forma como o nosso mercado é visto e como ele faz negócio. Porque ele é muito. A primeira edição há 2 anos foi muito boa, foi um trabalho assim de abrir aí a transpor barreiras, né, conseguir enxergar um pouquinho. Agora esse segundo ele é maravilhoso, ele traz dados muito sofisticados. Eu acho que no mundo inteiro, e a Abracom faz parte da ICCO, né, que é a Associação Internacional das Instituições de Comunicação, não existe nada, né? Sempre que a gente participa das reuniões deles, eles têm estimativas, tal. Mas aqui no Brasil a gente está fazendo esse trabalho que é muito sofisticado, é muito profissional, é muito prático. Os resultados, né? Depois nós vamos aí distribuir um e-book que traz os resultados. Ele não tem paralelo, né? A gente estava brincando aqui, a gente faz umas coisas, a gente se mete nos rolos, mas depois a coisa fica tão bacana, né, com os parceiros. E agora isso não para mais, isso é um patrimônio do mercado, esse censo, né? Então eu vou conseguir, por meio do censo, eu vou conseguir enxergar esse mercado, onde as pessoas estão, onde as agências estão, quanto elas faturam, quantas pessoas trabalham, o que que ela oferece, quando ela foi fundada, quantas pessoas. Olha, é um negócio de fôlego, é um investimento que esse consórcio aqui faz, né? Não é um investimento baixo, mas a Abracom abraçou aí essa ideia do Edu desde o começo, hoje a gente está vendo que virou uma realidade realmente impressionante e a gente se orgulha disso. Eu, pessoalmente, me orgulho de estar envolvido desde o começo, né? Então, vocês vão ver,
é um patrimônio realmente que a gente está dando para o mercado. A gente está se enxergando para saber o que, que a gente quer, para onde a gente vai, onde a gente está, o que, que a gente pensa, né? Como o censo do IBGE, né? Um país que não faz o censo, ele não sabe para que rumo ele vai, né? Ele não sabe o que, que ele quer ser na vida. E o nosso mercado, gente, é muito profissional. Eu posso falar para vocês, esses 4 anos que eu fiquei na presidência da Bracom e falando com os colegas de outros países, nós estamos anos-luz. Na América Latina não tem nenhum parecido com o mercado brasileiro. Eu acho que hoje nós somos um top 5 aí no mundo em termos de organização, profissionalização. Agora estamos aí nos posicionando para ter uma melhor condição negocial com os clientes, ter condições mais decentes nas concorrências públicas e privadas. Passamos a ser mais ouvidos, mais respeitados. Então, realmente, vocês que estão aí nesse mercado, no dia a dia, vocês podem saber que vocês têm uma retaguarda, vocês têm muita gente trabalhando aí para ajudar o trabalho de vocês a se desenvolver e acho que é um orgulho para todos nós. Eu, pessoalmente, fico muito orgulhoso de deixar aí esse patrimônio que vai continuar, né? O censo é feito a cada 2 anos, que é um espaço que a gente entende razoável, né? Para capturar mudanças significativas. E vai cada vez melhor. Esse está melhor que o primeiro, com certeza o próximo vai ser melhor. E a Abracom está totalmente comprometida com isso, com os nossos parceiros aí da Mega, do GECOM. Realmente o Maurício vai falar aí, baita sistema profissional, metodologia. Realmente, gente, olha, se orgulhem do que vocês estão recebendo, porque foi feito com muito profissionalismo, com muito cuidado, e eu gostaria que vocês se vissem muito nisso e passassem a usar isso para defender nosso mercado também. Se cada um defender, né, no seu quadradinho, a gente faz um quadradão e passa a ser mais respeitado e mais valorizado, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Agradecer de novo aos parceiros, a equipe executiva da Abracom, a Sheila, que desdobrou também para esse projeto virar realidade. Então, foi um prazer. Eu deixo o meu agradecimento pessoal para todo mundo. Queria passar agora a palavra ao Edu, contar um pouco a perspectiva dele, a criação da primeira edição e segunda edição do Censo. Edu? Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu achei que eu estava com meu microfone no mudo, ele não estava, ainda bem que não saiu barulhos por aqui. Realmente a gente faz, né, se envolve no dia a dia e nem tem muito tempo de saborear essa coisa gostosa de ver o filho nascer, porque o filho nasce, você já está correndo para cuidar do outro, e é sempre uma loucura. Mas o Daniel coloca uma coisa essencial. Ele não falou essa palavra, mas todo o contexto que ele disse quer dizer isso. Esse censo é ponto de partida, não é ponto de chegada. É com ele que a gente inicia novos voos, desenvolve novos projetos, né? E esse é o espírito, né? Quando a gente fez o primeiro primeiro assim, nós partimos de uma base de 1.500 agências, né? Que tradicionalmente a gente coletou ao longo de 10 anos de trabalho em nossos veículos, né? Na Mega Brasil, nos congressos, no Jornalistas e Companhia, no Jornal da Comunicação Corporativa. A gente tem um relacionamento muito grande com essa assessoria de imprensa, porque nós somos veículo, nós somos hub também dessa área. E eu, pessoalmente, comecei a me envolver nesse trabalho de coletar informações, porque me incomodava muito, 10 anos atrás, quando a gente lançou o anuário, não ter informações confiáveis. A gente era só, como o Daniel falou aí dos outros países, era só estimativa. Estimava-se tanto, se faturava tanto, que tinha tantas empresas. E eu falei, bom, mas essa estimativa está com base em quê? Era base de fumaça, né? Você não tinha nada consistente. Então, eu me pus a campo e comecei a coletar essas informações, fazer uma pesquisa, dedicar uma parte do meu dia para encontrar empresas de assessoria de imprensa no Brasil todo. Fui fazendo isso por
por vários meios, e isso foi ao longo de 2, 3 anos. Então, esse cadastro, esse mailing, foi se ampliando. E chegou lá em 1.500 empresas, que a gente já achava que era um número bem avançado, né? Mas ele era um número absolutamente incipiente, porque eram empresas que às vezes você coletava e que o cara fazia 1 ou 2 jobs e desaparecia. Então você não tinha muita certeza da existência dessas empresas, mas tinha uma base de partida para a gente realizar esse censo. E aí, em 2021, é, conversando com o Daniel, conversando com os colegas, a gente decidiu falar, vamos fazer o censo, vamos fazer esse censo, porque isso vai melhorar demais as nossas estimativas e o nosso conhecimento desse mercado. Mas ainda era a época de pandemia, vocês devem se lembrar. A gente não tinha muitos recursos, mas decidimos fazer. Fizemos uma coisa mais tímida, não foi o Maurício, inclusive, que fez, o Maurício participou indiretamente com indicação de pesquisadores que nos ajudaram, né? Mas não foi, não foi, foi um trabalho mais nosso próprio do que um trabalho contratado de terceiros. E ali a gente já teve algumas surpresas boas, né? E passamos a já olhar esse mercado com números mais consistentes. Mas a gente achava, como o Daniel falou, que era necessário avançar um pouco mais. Eu mesmo e o Daniel tínhamos divergências. O Daniel falava, Edu, mas você coloca lá o Urgência como agência e aí você computa isso. Esses caras não são agência. A agência é aquela que tem lá uma sede, que tem funcionários, que tem clientes, que paga impostos, né, que emite nota fiscal. E ele tinha razão, obviamente, né? E eu também tinha razão, porque eu falava, bom, mas essas outras geram negócios, Daniel, né? Informalmente, mas geram para o setor, para efeito do setor, geram negócios. Então, a gente falou, então vamos fazer um censo mais robusto, né? Vamos investir, vamos nos unir. Aí entrou o GECOM, porque o GECOM, nós somos parceiros, sou sócio do GECOM também, sou sócio da Mega Brasil, dos jornalistas de companhia que também ajudou a financiar, e do GECOM. O GECOM, porque o prêmio Jatobá, que é um prêmio focado muito nas agências, né? Então, o GECOM decidiu também apoiar e a gente compartilhou, aí não ficou tão pesado para todos, né? Cada um entrou com 1/4 dos investimentos e a gente pôde fazer essa ação. E os resultados são muito consistentes, estão mais ou menos dentro do que a gente esperava, mas agora você tem certeza, agora você pode ir para o mercado e falar, nós somos tantos. Mas, como eu disse, a ponto de partida, nós temos que continuar avançando, né, para descobrir outras agências que eventualmente não estavam no radar, porque o Brasil é muito grande e tem agências que trabalham em nichos que não chegam, você não conhece muito bem, mas que são importantes, e nosso desafio é mapear e encontrar essas agências e ver também que é um setor vivo, né, que nascem agências e morrem agências, e aí também você tem que fazer esse acompanhamento. Então, a gente está muito feliz com isso. Esse censo ele passa a orientar agora o Anuário da Comunicação Corporativa, que é o nosso produto principal nesse campo, né? Que vai ser lançado agora no dia 15 de maio. Nós estamos em processo de fechamento. Eu dei uma parada no fechamento agora aqui para participar desse encontro, mas é o número oficial que depois o Maurício vai anunciar, que nós já adotamos a partir desse ano no anuário. Então, é isso, ô Sheila, que eu queria dizer, e depois a gente bate um papo no final para tirar dúvidas e para falar de outras coisas que a gente encontrou no censo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Edu. Queria passar a palavra para o Hélio, do ponto de vista do GECOM, como você vê essa iniciativa e a divulgação dos resultados do censo? Hélio. Som, Hélio. O microfone está silenciado, Hélio. Ok, desculpe, meu som estava fechado. Mas, voltando, bom dia a todos e a todas. E eu aqui estou representando o GECOM e gostaria até de parabenizar aí o Eduardo. E
pelas palavras, etc. e tal, ele explanou bem o que o nosso grupo do GECOM, por que contribuiu com essa iniciativa aí do Censo Brasileiro das Agências de Comunicação. A missão do GECOM, na verdade, é fomentar, foi criado para fomentar o mercado de comunicação do Brasil através do apoio e reconhecimento das expertises das agências de comunicação e dos seus dirigentes. Essa é a nossa missão. E no momento que se faz um censo brasileiro, com as informações desse mercado, que monta um mapa do mercado e que faz com que esse mercado seja um mercado, vamos dizer assim, mais maduro, ou seja, nenhum mercado se torna maduro sem você saber as informações desse mercado. Então, o GECOM entrou de peito e alma e com muita satisfação de apoiar essa iniciativa. Então, nós estamos aqui à disposição e dizendo que nos próximos anos vamos continuar apoiando esse mercado para que cada vez mais ele se fortaleça. Obrigado. Muito obrigada, Hélio. Agora eu vou passar a palavra ao Maurício Bandeira, do Instituto Corda, que foi a empresa que realizou a pesquisa, né? Que realizou efetivamente aí desde a metodologia até ir a campo, entrevistar as agências, né? Entrar em contato com as agências para fazer esse mapeamento para a gente. Maurício, com você, eu compartilho já? Posso É, compartilhar? não, deixa eu falar Tá primeirinho bom, um pouquinho do histórico geral, da metodologia, e daí tá bom. a gente fala dos resultados e anuncia o número, que é o número de agências que tem aqui no Brasil hoje, pelo menos de acordo com a data do censo. Bom, esse censo, como já foi dito aqui, o Edu orientou bastante nesse sentido, ele partiu de uma base de dados que historicamente vinha sendo construída, mas que precisaria ser checada uma a uma para se identificar isso, que é o dado principal, que é um dado geral, que é quantas agências de fato existem no Brasil. Para a gente dizer o que é agência, fizemos reuniões aqui para definir isso, né? Bracon, GECOM, Mega Brasil, jornalistas de companhia, etc., porque tinha essa dúvida. O que é agência, né? Uma urgência é uma agência, aquele que está no mercado se dizendo agência, mas que, na verdade, só presta serviços a clientes intermediado por agências, isso é considerado uma agência? Quer dizer, tinham essas questões, né, que precisariam ser delineadas, contornadas para poder dizer, bom, uma agência é isso, né? E o consenso que se chegou era que uma agência ela tinha que ter, e isso, todos esses elementos fizeram parte da pesquisa, ela tinha que ter uma formalização, ela teria que ter um contato direto com clientes, ou seja, ela vai ao mercado prospectar e prestar seus serviços. Para que ela fosse considerada ativa, ela tinha que ter tido faturamento nos últimos 12 meses e ela não podia ser um consultor individual, né? Então, com esses contornos, então a gente, bom, então uma agência é essa que vai ao mercado, prospecta os clientes finais, ou seja, participa da concorrência que esse setor promove e tem uma estrutura que não é de uma pessoa só, que eventualmente está prestando serviços no mercado, mas muitas vezes até através de uma outra agência, de uma outra consultoria e assim por diante. Então, essa foi uma definição que a gente iria a campo para pedir essa autodeclaração, né? Então, a ideia era pedir que as agências ou aqueles contatos que existiam nesse mailing, que eles fossem inquiridos a se autodeclarar. Então, a gente fez uma série de perguntas para poder contornar sobre essas questões. O principal modo de abordar essas agências que a gente considerou
era por telefone, né? Então, a ideia era fazer uma pequena entrevista com dados cadastrais, esses todos que pudessem caracterizar a empresa por telefone. É o método que a gente considerou que seria mais viável, porque a gente falaria diretamente com o responsável daquela empresa. A gente fez isso onde foi possível, onde não foi possível, a gente fez contatos via e-mail ou WhatsApp, e por fim, e esse foi um dado importante que a gente teve que lançar mão, muitas agências a gente não conseguiu esse contato direto, a gente teve que fazer contato ou buscar essas informações, e algumas delas da pesquisa, como perguntar quais são por exemplo, os principais produtos vendidos, etc. Em algumas a gente não pôde perguntar, porque a gente teve que acessar essas informações via as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Que foi o único, porque muitas agências não responderam. Apesar de serem agências de comunicação, empresas de comunicação, nem sempre a comunicação é fácil com elas. Isso é um dado importante. Então, a gente teve que lançar mão disso que todo mundo lança mão hoje, que são as redes sociais, os sites, etc., para poder obter essas informações. E aí, uma verificação era de que se elas estavam ativas, se elas estavam funcionando, etc, etc. Então, muitas informações a gente teve que obter indiretamente. Isso, assim como o primeiro censo e o segundo tem um salto de qualidade por conta do aprendizado, com certeza o aprendizado que nós tivemos aqui também foi muito grande, como ajustar exatamente a forma de contato. A gente teve um fator adicional que a pandemia, que a pandemia marcou, porque esse e-mail também tinha em especial para pequenas agências, ele estava com muitos telefones que eram telefones fixos que deixaram de existir por conta de fechamento de estruturas físicas, etc., né? Então, essa atualização também teve que ser feita e que talvez a gente tenha um ganho já para o próximo, para a próxima onda desse tipo de levantamento. E, por fim, só para falar ainda um pouquinho desse panorama geral, o que dá para ver é que é um setor dinâmico, né? A gente viu muitas agências que estavam no nosso mailing e que não estavam mais funcionando, mas no meio do caminho novas apareceram também, às vezes por indicação, e a gente também viu fusões de pequenas agências acontecendo, a gente ligava para um contato, a pessoa nos orientava, não, agora não estou mais nessa agência, essa agência se juntou com essa, quer dizer, não tem uma métrica para dizer quanto que essa dinâmica tá ativa, mas foi uma percepção muito forte entre os pesquisadores que fizeram esse levantamento para dizer que o setor está em movimento bastante grande, né? Quer dizer, esse número que a gente vai dar hoje, que eu já vou começar a falar, e acho que, Sheila, a gente já pode começar a mostrar, esse número já vai sendo atualizado. Provavelmente ele já é um número um pouco diferente até o final do ano, até a próxima versão do censo. Com certeza ele será um número, creio eu, que maior, porque é um setor que parece que está em crescimento, né? É isso também que a gente verificou. Então, um pouquinho aqui. Então, essa tabela é a primeira tabela que acho que é importante, porque ela dá um número, 1145, que é o número da última linha, penúltima coluna. 1145, que são agências de comunicação corporativa que se nomeiam assim ou se nomeiam como consultorias, que têm contato direto com os clientes finais. Algumas disseram que, eventualmente, que são essas 11, eventualmente fazem parcerias, por isso que às vezes são intermediários, mas que a atuação principal é direto no mercado com os clientes finais. Então, esse foi aquele recorte todo que a gente fez e chegamos a 1.145 agências de comunicação no Brasil. Então, com esse número também que a gente partiu para poder falar dos próximos resultados. Vou mandando aí, Sheila, para a gente ir podendo falar sobre ele, né? Das próximas telas. Bom, um pouquinho que a gente foi falando. Vejam só, tem muitas das tabelas do e-book, vocês vão ver, sem informação. Sem informação, porque são, às vezes,
empresas que ou não tinham esse dado divulgado nas suas redes sociais ou no seu site, ou porque a gente não conseguiu contato direto por telefone, WhatsApp ou e-mail, né? Então, algumas dessas informações, algumas empresas a gente conseguia, porque elas divulgam isso mesmo nas suas redes sociais, outras não. Mas o que importa é que a gente tem uma concentração de empresas no topo, nas faixas que são de 1 até 5 empregados e de 10 até 30, ou seja, nessa faixa aí a gente tem quase 50% das empresas de comunicação. Ainda que a gente tenha um número grande de empresas sem informação, a amostra ela é bastante consistente, não é uma amostra probabilística, é uma amostra que a gente conseguiu, mas como é um censo, ela é bastante consistente e pode dar a indicação de que esse é o perfil geral das empresas, ou seja, empresas com até 30 empregados corresponde à grandíssima maioria das empresas hoje de agentes de comunicação no Brasil. A gente está falando aqui de um total de empregados baseado nessas agências que informaram de 14 mil colaboradores, né? Também é uma informação que não levanta todas as empresas, porque não tem muitas, quase 30%, mais de 30% sem informação, mas é um indicador consistente, dá para projetar aí um pouquinho. Deve estar chegando perto de 20 mil o número de empregados se a gente fosse fazer uma projeção para essas outras empresas que não obtivemos informação. Podemos ir para frente? Eu só vou falar de alguns dados, tá, gente? É só para vocês verem que isso está no e-book. No e-book tem muitas outras tabelas também que a gente não vai apresentar aqui, com um pouco mais, dissecando um pouco mais o perfil das agências, né? Interessante perceber essa distinção, essa diferença de mulheres e homens, né? Mulheres correspondendo a mais de 60% da força de trabalho. Essa é uma predominância histórica no setor. E acho que não é surpresa para ninguém, para quem vive no setor sabe disso, convive com isso. A gente também perguntou se as agências faziam alguma outra classificação de gênero, a minoria que faz isso, quase nenhuma faz, já que isso é uma tendência hoje a se levantar como informação. Podemos ir para frente, Sheila? Para atualizar, né, a situação de trabalho hoje, né, porque até aquela coisa, bom, uma empresa uma agência de comunicação, aquela que tem uma sede física. Hoje em dia a gente já não pode falar disso, né, não só para agente de comunicação, mas para empresas de todos os setores econômicos, né, porque com a pandemia e a compulsoriedade do trabalho em home office, isso virou hoje uma expectativa de muitos funcionários, né? Então, hoje, quase 40% trabalham no sistema híbrido, ou seja, em home office e presencialmente. Equipe só online, ou seja, só em home office, tem quase 20%, é um número significativo. Saber que isso é uma tendência de mercado, e não só no mercado de comunicação, isso está se espalhando por todos os setores, a ponto disso ser, às vezes, impedimento de contratações ou de retenção de talentos em várias empresas, ou seja, muitos colaboradores, às vezes, não aceitam o tipo de intensidade presencial que é exigida ou contratada e se deslocam para outras empresas. Então, isso é uma tendência muito importante. Só presencial, vocês veem que é 2,4. Quase ninguém consegue manter só presencialmente por conta, inclusive, desse novo espírito que está consolidado no mercado de trabalho. Podemos ir para frente? E, por fim, aqui, falar um pouquinho, a gente perguntou para todos que podiam nos responder quais eram os principais produtos procurados pelos clientes, né? Para saber um pouquinho do perfil, que tipo
de estrutura, de profissional, de desenvolvimento de produtos que tá se desenvolvendo no mercado. E aí é interessante perceber que o mais antigo dos produtos do setor, que é a assessoria de imprensa, o produto fundante do setor, ele ainda é ele é o mais procurado. 84% e meio das respondentes disseram que esse é o produto mais procurado pelos clientes. E vem em segundo lugar um dos produtos mais novos, aquele que é tendência hoje desse novo momento, né? Que é esse movimento digital, esse movimento de comunicação direta, de comunicação instantânea, de comunicação que diminuiu o mundo, aproximou o mundo, né? Que são as ações nas redes sociais, nas mídias digitais, relacionamento com influencers, etc. São os dois grandes produtos, o mais antigo e um representante dos mais novos, são os que estão bombando aí, são os principais solicitados pelos clientes. Quer dizer que é também um setor em transformação, ainda que com raízes muito profundas naquele que é a sua ação fundante, que é a relação com a imprensa, a relação com os meios de comunicação, a consolidação da notícia, da informação através dos, dos setores de imprensa, né? Então, esse é um overview assim sobre os resultados que acho que dá para todo mundo perceber aí um pouquinho das questões que foram abordadas pela pesquisa que envolveu uma base de 1.145 agências. Acho que é isso, Sheila. Até ia escrever lá no chat, se o pessoal tiver perguntas, quiser fazer perguntas, agora é o momento. Vamos ver, ó, quiser fazer alto também, vamos ver se tem aqui no chat. Pode abrir, como Ô, você Sheila, preferir. Diga, Edu. aproveitar, alguém perguntou se a gente ia mandar essa apresentação. Sim. Vai o e-book, né, que você pode falar sobre ele, ela, 10 minutos antes, ela mandou para mim o e-book pelo WhatsApp. Gente, está sensacional. Acho que é uma coisa que vai fazer quem é da área fazer os olhos brilhar, porque realmente tem informações consistentes. É assim, essa é a minha atividade. Agora eu sei um pouco mais da minha atividade, que é assim aquela coisa de dizer para o tio, para a tia, o que eu faço, o que eu não faço, né? Nunca ninguém sabe o que é assessoria de imprensa, publicidade. Então, esse e-book é de um pedaço desse setor, mas ele está muito bem feito, né? A Abracon está de parabéns, eu não tinha visto ainda, a Sheila já tinha me falado dele, mas está sensacional e vai ser distribuído, né, Sheila? O link já está no chat. O link para fazer o download, acabamos de colocar no nosso chat agora, aqui dessa. E vamos distribuir, evidentemente, para toda a nossa base de associados. E hoje é o lançamento, né, Edu? Tem uma pessoa, acho que é o Marcos Bonfim. Marcos Bonfim tem uma pergunta. Isso, bom dia, Sheila. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos Estamos sim, sim, Marco. Bom Marcos. dia. Ok. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a Abracon, na pessoa da Sheila, o Daniel Bruin, Eduardo, enfim, Maurício também, nosso presidente do Conrep, Aloísio, né, e os colegas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Bonfim, eu sou professor, de Relações Públicas na Universidade Cruzeiro do Sul e também faço parte do coletivo RP Negres, né? E a minha pergunta, na verdade, são duas colocações a respeito da pesquisa. Então, parabenizar a Abracon
em todos os parceiros, né, pelos dados coletados. Vou baixar aqui a apresentação e, aliás, o e-book, né, para ler o material, mas já pelo que foi apresentado, muito interessante. E as colocações são as seguintes. Primeiro, em relação a essa definição do que é agência, com base no que o Maurício explanou, se essa definição ela vai ser posta em público, né? Porque eu acho que é uma definição muito importante, inclusive não só do ponto de vista aí falando, né, academicamente, né? Mas também para que o próprio mercado entenda, então, como qualificar os seus parceiros de negócio. Eu acho que é uma iniciativa importante tornar pública essa definição, quais foram os critérios que foram utilizados para chegar a esse resultado, né, essa definição em si. E em relação à questão de gênero e raça, se quando nós teremos dados mais consistentes em relação a esse recorte, né? Porque aí a gente percebe, e como foi mencionado, né, a prevalência da nossa área, nossa atividade é majoritariamente feminina, mas nós ainda não temos, ainda nesse segundo censo, dados com recorte racial. Quando nós teremos questões ou respostas que nos ajudem a ter essa percepção de raça também. É isso, as minhas colocações. Obrigado. O Daniel podia falar sobre a questão do formato das agências, né? Eu acho que seria interessante. Sobre a questão racial, Maurício, não tem o censo não abordou também? Não, sobre a questão racial, não, porque acho que é um objetivo. Agora, as empresas, as agências, a gente sabe disso por outros estudos, elas têm pouca informação consolidada sobre isso. O censo foi um esforço que a gente teve que fazer uma opção entre coletar mais informações horizontalmente do que aprofundar. Então, mas essa é uma dívida que tem que ser Bom, saldada aí talvez no Não, próximo. nós temos, eu posso aqui falar pelo lado da Abracom, nós criamos e acho que podemos trabalhar junto aí, Edu, Maurício, nós criamos um grupo de trabalho da diversidade, né, o ano passado, e pela primeira vez, que inclui a questão racial, de gênero, enfim, todas as questões que estão aí nesse rubro, e pela primeira vez, e talvez uma das primeiras entidades a fazer isso, a nova diretoria inclui uma diretoria de diversidade, né? Eu acho que a Abracom é uma das poucas entidades no Brasil, de qualquer setor, que tem na sua diretoria uma diretora, né? Que é a nossa Michele Cruz, lá de Pernambuco, uma diretora de diversidade, e está nos planos, né, Sheila, da gente também fazer um censo racial. Eu acho que a gente pode trabalhar junto, porque o GT já está um pouco mais adiantado nas pré-definições, né? Então, a gente pode casar as atividades aí do GT, pelo menos para dar um subsídio para o próximo censo, a gente incluir a questão racial, que eu acho fundamental. Então, acho que Fico a à próxima... disposição para colaborar com vocês nesse Opa, processo. Marcos, com certeza. Vamos te procurar, você vai ser muito bem-vindo nessa discussão, né, Sheila? Sim, isso que o Daniel pontuou é muito importante, porque, de fato, Marcos, quando a gente estava desenhando esse censo, a gente pensou nessa questão, mas ela ia ficar muito, como que eu posso dizer, muito rasa, né? E a gente nem sabia se ia conseguir essas informações. E naquele mesmo momento, a gente estava com o GT de Diversidade e Equidade e Inclusão, e pensando em formar a diretoria. Então, a ideia é a gente fazer uma pesquisa específica sobre essas questões todas, né? E o censo ele foi histórico porque a gente agora tem o levantamento de quem são as agências, como contatar as agências para poder fazer
outras pesquisas que sejam que sejam inclusive relevantes, né, para esse grupo de empregados que a gente já viu que tem as nossas agências no Brasil. Mas eu também queria agradecer ao RP Negres, porque o RP Negres também participou do nosso projeto, né, do Mais RP, junto com o RERP, e vocês, assim, a participação de vocês foi muito importante, dos alunos que estiveram lá, e pode ter certeza, Marcos, que a gente vai estreitar relações com vocês, sim. Tá Queria ótimo, Sheila. aproveitar, Sheila, para falar para o Marcos que a gente iniciou 2 anos atrás um pré-levantamento dessa área no Anuário da Comunicação Corporativa, né? E a grande dificuldade é que você não tem, para fazer um censo racial, você não tem um mailing dos profissionais que atuam nessa área, né? E, sei lá, são 20 mil, você não tem, ninguém tem esse mailing, e as agências não dão esse mailing enfim, para qualquer um, né, dos seus empregados, para você poder chegar neles. Nós fizemos, por exemplo, o censo da racial da imprensa brasileira pelos jornalistas de companhia 2 anos atrás, mas nós usamos um mailing que é o mailing da Press Manager, é um mailing de assessoria. Então, nós contatamos todos os jornalistas do país para fazer esse censo, claro, nem todo, foi o próprio Maurício que fez pelo Instituto Corda, teve uma grande dificuldade, mas conseguimos porque a gente tinha como chegar nos profissionais. No caso das agências, não há ainda como você chegar nessa massa de profissionais. Então, o que a gente fez? A gente chega nos donos das agências, mas é um censo declaratório, não é uma autodeclaração do profissional. Então, o que um dono de agência pode enxergar da sua equipe não é necessariamente o que a própria equipe enxerga de si. Então, a gente toma esse cuidado, né, ele é um indicador, é valioso porque ele já traz um pouco de luz sobre como esse cenário. Nós vamos ter essa informação novamente no anuário desse ano, mas é assim, a presença é quase a mesma da imprensa, é entre 20% e 25% de negros na atividade, em lideranças esse número é menor. O anuário esse ano traz até uma matéria feita pelo Rosenildo Ferreira, que está muito bacana, sobre lideranças negras na área de comunicação corporativa, né? Há um vazio nessa área e há uma necessidade urgente de se trabalhar essa questão. Então, só para dar esse panorama, que é um assunto que está na pauta, precisa continuar na pauta e precisa avançar muito ainda. Tá certo, Eduardo. A gente vem, né, já não é de hoje acompanhando essas transformações do mercado e a gente enxerga realmente a necessidade da gente não necessariamente, acho que, né, no ponto que a Sheila mencionou de fazer um estudo à parte, é uma solução, sim, importante, mas eu acho que nas próximas edições do censo, que a gente consiga configurar isso, porque eu acho muito importante, dentro desse instrumento que está sendo desenvolvido, a gente não deixar de perguntar isso, porque olhando também para os nossos clientes, né? Se existe questões de invisibilidade ou de baixa diversidade nas questões, e pensando em toda essa articulação de ESG, que inclusive a gente colabora com os nossos clientes para serem comunicados, a gente também precisa fazer esse esforço. Então, eu gostaria realmente que vocês nos chamassem, ou me chamassem mais especificamente, já que eu estou aqui representando o coletivo, para nós fazermos esse chamamento aos colegas, né? Porque é, a resposta que precisa ser dada, ela precisa ter o estímulo justamente também de pessoas que as representem nesses espaços de decisão e articulação. Então, por isso que a gente insiste de estar participando e presente para isso. Tá bom? Obrigado pelos esclarecimentos e aguardarei o contato. Obrigada, Marcos. Contaremos com você. Eu acho que eu entendi. Tem que ter a pergunta até para que isso seja um fator de representatividade, né? Não, a Exatamente. ideia é fazer As, isso, não, sim. as respostas, as lacunas de resposta também são Entendi. dados importantes, né, para a gente colocar, né? Assim como a gente teve aqui em relação ao sistema de trabalho, né, um número 40% não informaram, né,
é, ou é por receio, ou é porque os modelos ainda estão sendo adaptados, não tem clareza, então isso também, para as nossas entidades, também é um dado importante para saber como auxiliar os negócios também, né? Tem uma Aloysio levantou a mão, presidente do Conherp. Aloysio. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sheila, pelo convite. Nós espalhamos aqui para os nossos profissionais. Queria saudar aqui Daniel Bruin, meu querido presidente, que agora se torna membro do Conselho Consultivo. Sheila, pela condução. Sempre a Abracon aí muito bem representada. E principalmente o GECOM, Jornalistas e Companhia, Mega Brasil, o Instituto Corda e todos que contribuíram para essa pesquisa. Obrigado, Marcos, pela menção. Marcos é muito modesto, doutorando pela Universidade Federal Fluminense, tem mais do que a causa, é quem ele é e o trabalho que ele faz com os alunos, desde a FECAP, as outras universidades que ele passou, e agora, com certeza, os alunos da Cruzeiro do Sul estão tendo um excelente profissional de relações públicas dando aula. Só sobre colocar à disposição mais uma vez o conselho, viu, Edu? Quando você diz que não tem os dados, nós temos os dados, os contatos de todos os profissionais que são registrados. Aqueles são registrados que estão profissionais de relações públicas que se registram e fazem o trabalho nas agências, nossos importantíssimos parceiros. Nós temos o contato direto com eles, temos feito recentemente, né, Sheila, através do programa Mais RP, em parceria com a Abracon, uma aproximação ainda maior. Ampliamos esta participação com os outros conselhos regionais, Edu. O Antônio Carlos Lago sempre falado com você, está em São Paulo num evento para a gente discutir mais ainda, porque o Brasil inteiro está conectado através da Abracon e dos conselhos regionais, diretamente na ponta com esses profissionais. Fiquei muito feliz que assessoria de imprensa, produção de conteúdo, e lá com 17%, quase 20%, RP e stakeholder, não é tão bicho-papão assim quanto as pessoas pensam. Se você juntar todos as ações, ou seja, os produtos, né, Daniel, que as agências oferecem, os profissionais de comunicação corporativa, seja ele formado em relações públicas, seja ele jornalista, seja ele especialista em assessoria de imprensa, que é uma pauta comum, né? Nós fizemos um apoio agora, junto com a FENAGE, sobre a PEC do diploma. Estamos juntos, viu, Edu? O Jornalistas e Companhia é nosso material de trabalho, ocupamos os espaços, mandamos a todos os nossos profissionais de relações públicas, através do Guilherme, que está aqui, nosso profissional de relações públicas responsável pelo relacionamento com os nossos registrados. Então, o Conselho está à disposição e a oportunidade de falar para você, Daniel, Sheila e o nosso próximo presidente, o Fábio, já eleito, que o Paraná, eu que estou aqui em Londrina, será o próximo capítulo, núcleo da Abracon, viu, Daniel? Tenho certeza que as agências que estão aqui no Paraná, que foram mapeadas nesse censo, sei que vocês têm um novo diretor aí da Savaná, finalmente teremos uma junção de forças para que o Paraná também esteja representado mais ainda nesta questão com a Abracon. Me coloco à disposição mais uma vez, em nome de todos os profissionais de relações públicas. Parabéns mais uma vez pelo e-book. Sheila, vou aguardar receber oficialmente para a gente espalhar, para que as pessoas tenham aí as métricas, é importantíssimo os dados, que, né, Daniel? As métricas de quem baixou o e-book, de quem que está procurando, de onde eles estão, e para que a gente ainda corrobore ainda mais com os profissionais de RP. Sobre a questão gênero, eu não podia deixar de citar, o Marcos, não só gênero e raça. Eu entrei na UEL em 2004. Naquele ano, a UEL aprovou a política de cotas afirmativas para que mais alunos viessem. No ano seguinte, a minha caloura, formada em relações, que entrou em relações públicas, hoje coordenou o Clube da Criação, Edu, nossos amigos da publicidade, a Gabriela Moura é uma voz fantástica. Eles criaram a chapa preta para tamanha representatividade que os profissionais de publicidade têm, os profissionais negros, né, têm na comunicação. Acho que é simbólico e acho que a gente está avançando cada vez mais, viu, Marcos? E aí, fazendo a meia-culpa, assumindo isso, e a gente já alterou isso, o Conselho, Edu, quando recebe um pedido de registro, a gente tem homem e mulher, e a gente pediu, já que a lei diz, e foi uma luta nossa, para que tenha um nome social, que como ela se identifica, mas a gente não tinha raça.
No cadastro, eu não pedi a raça. E eu, homem pardo, que também quando entrei na universidade não coloquei branco, porque a gente não entendia, eu estava estudando outro dia sobre isso, é preciso colocar mais pessoas, além de ter origem nos povos originários, ter gente búlgara, que a gente falava lá atrás, é importante essa representatividade para que mais pessoas também se identifiquem e assumam esta posição, não só na sociedade, mas em espaço de liderança. Era isso, obrigado, parabéns mais uma vez. Daniel, dia 7, estamos juntos. Ô, legal, presidente, estou te esperando lá, hein? Em cima um pouquinho do que você falou, acho uma coisa importante. Esse censo vai nortear também a expansão territorial da Abracom, né? A gente, nessa gestão, realizou um sonho aí, que era de ter a nossa diretoria regional do Rio de Janeiro, e já estamos aí, já ficou como meta da próxima diretoria do nosso presidente, o Fábio Santos, a gente ter Paraná, viu, Aloysio? Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Brasília, Ceará. Nós temos aí 7, 8 estados na nossa lista de expansão dos próximos anos, e eu acho que o censo vai ajudar a gente, porque aí nós vamos atrás desse pessoal, vamos juntar todo mundo aí em torno aí do nossos ideais do mercado e vamos trazer para diretorias regionais da Abracom, que a gente espera que em 4 anos, 5, 6 anos, a gente esteja em praticamente todos os estados do Brasil. Obrigada, Luísio. Obrigada, Daniel, pela resposta. Estamos nos nossos momentos finais aqui, mas temos uma pergunta do Cleinaldo. Será que dá tempo? Acho que conseguimos responder. Sobre jornalistas. Ele pergunta: o censo consegue identificar quantos jornalistas que atuam em redações também fazem assessoria de imprensa ou outros serviços demandados por assessorias? O censo consegue extrair razões que levaram a empreender nesta área? Há algum recorte no trabalho que demonstra o grau de perenidade das empresas do setor? E se o censo terá capacidade de estimular um centro de memória da comunicação empresarial? Isso eu achei bem legal. Eu acho que... Dessas perguntas que o Cleinaldo coloca, o Cleinaldo, um abraço grande. O que a gente tem mais informação sobre a perenidade, porque o censo traz o ano de fundação das agências, né? Então, por lá você já vê o quanto essas agências têm de tempo de mercado. Todas elas continuam a existir, então a gente só não tem as que fecharam, né? Porque o censo não conseguiu chegar a elas para saber o grau que teria de vida uma agência de comunicação na média no país. Os outros é aquilo que o Maurício colocou. Esse censo inicial ele abre caminho, o Daniel também colocou, para que se verticalize as informações mais à frente. Agora você tem como chegar, aí os próximos censos poderão incluir outras questões que não foram, e essas outras que ele colocou não estavam nessa primeira versão do censo. É isso. Agora, a questão da memória, né, a gente tem conversado sobre isso também. Eu acho que nós vamos sentar e vamos trabalhar algum projeto nesse sentido, está mais do que na hora. A Abracom comemorou 22 anos, vai comemorar 23 esse ano. Talvez nos 25 anos da Abracom aí, Edu, a gente abraçar esse projeto de memória do mercado de comunicação, aí, junto com a Mega Brasil, com o GECOM, pode ser um projeto bonito. A gente já está fazendo um livro, né? O livro A História da Comunicação Empresarial no Brasil. Ele já está no meio do caminho. Nossa ideia é lançar no Dia da Comunicação Empresarial esse ano, mas é um trabalho de pesquisa longo, então Sim, com certeza. Não dá para você firmar uma data, a não ser quando você já estiver com ele quase no prelo, né? Mas ele já é uma contribuição a esse processo de memória. Claro, não esgota, mas ele ajuda nesse processo. Não. Vamos fazer um seriado para Netflix aí, pô. Eu queria só falar uma coisinha sobre essas questões que envolvem
o perfil do profissional de comunicação corporativa, porque assim, esse trabalho é um censo das agências. A base são agências, então a informação é dada pelos responsáveis pela agência. Ainda que a gente possa ter algumas informações sobre o perfil dos profissionais que trabalham lá, algumas informações que devem ser autodeclaratórias, como, por exemplo, cor, raça, etc., eu posso pedir para o responsável da agência dizer quantos profissionais são pretos, pardos, brancos, mas não é autodeclaração, o que é um limite, assim como também sobre o seu trânsito em redações e comunicação corporativa, motivações, essas coisas todas são não é um impeditivo, mas é um outro trabalho. As bases são outras, é o que estava se falando aqui, né? A base de investigação são os profissionais, e aí teria que ter essa base de acesso a eles também, ou são as agências? Quando a gente está falando de um censo das agências, algumas limitações são imperativas, vão existir sempre, porque eu não estou falando com os funcionários, os colaboradores e trabalhadores, que têm informações sobre eles que só eles podem dar, né? Então, isso tem que pensar também em outros formatos, que talvez sejam acessórios, complementares ao censo, mas que não é exatamente do censo de agências. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Queria agradecer a presença e participação do Daniel Bruin, do Edu Ribeiro, do Aloísio, do Hélio Garcia, do Maurício e de todos vocês que fizeram perguntas, que participaram. A gente colocamos no chat o link, né, para o e-book. Vamos divulgar para as nossas agências associadas, vamos divulgar nas nossas redes, vamos aí comunicar, né, esse material. Estamos abertos a sugestões de vocês para ir sempre aperfeiçoando. A ideia é fazer o censo recorrente, né? Eu acho que essa informação também é relevante. E, e é isso. Um bom dia para vocês, né? Ainda não chegamos no meio-dia. E um ótimo fim de semana para nós todos. É Sheila, isso. só pedir para o Ah, pessoal. nossa foto! A gente tem que fazer a foto, não é isso, Carol? Quem puder abrir a câmera. Quem puder abrir a câmera para a gente registrar o encontro de hoje. Desculpa, Carol. Imagina. Podemos ir? Então, no 3, por favor. Só Todo mundo gente bonita e sorrindo? elegante, hein? Sim. Pô, então vamos fechar a câmera aqui, Edu. Então, no 3. 1, 2, 3. Mais uma. 1, 2, 3. Pronto. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, bom Obrigado, dia a gente. todos. Tchau.